Olá, amigos! Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia e dessa vez nós veremos um dos assuntos que mais costuma cair em prova na minha matéria, na minha cadeira arquivologia, que é a gestão de documentos. Tá? Gestão de documentos. Então, nós vamos agora falar muito sobre gestão de documentos. Toda vez que tem algum concurso que cai arquivologia, gestão de documentos está sempre, dificilmente não aparece, né, no programa e geralmente costuma cair não só uma, às vezes, principalmente Banca CESP PNB e Fundação Carlos Chagas, geralmente elas colocam até mais de uma questão envolvendo este assunto de gestão de documentos. Então, é um dos assuntos que mais costuma cair na minha cadeira arquivologia. Então, especial atenção para este assunto. Vamos lá. Primeiro, vamos ver a definição de gestão de documentos. Definição esta que está no artigo 3º da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Essa lei, que é a lei conhecida como a Lei de Arquivos, a lei que define a política nacional dos arquivos brasileiros, dos arquivos públicos, dos arquivos privados, e que nós vamos estudar posteriormente, falar só sobre a Lei 8.159, mais adiante. Tá? Então, eu vou ler para vocês a definição de gestão que está na Lei 8.159. Vamos lá. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fases corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Esta definição que aqui está, senhores, esta definição já caiu em prova inúmeras vezes, então fiquem atentos a ela, vocês têm que estar ligados em relação a essa lei. Fiquem atentos, tá? A essa definição, perdão. Considera-se gestão de documentos, então, conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a quê? Produção, tramitação, né, que é o movimento. Produção é a criação do documento, né, a tramitação é a movimentação do documento, curso, né? O uso do documento, o uso a ser feito de determinado documento, a avaliação a ser feita do documento, a fim de que ele seja mandado, transferido ao arquivo intermediário, ou recolhido ao arquivo permanente, ou descartado, eliminado depois de um certo tempo. Então, esses procedimentos e operações técnicas, eles se dão, né, nos arquivos corrente intermediário, em fases corrente intermediária. Então, procedimentos e operações técnicas referentes a quê? Em relação a documentos, a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fases corrente intermediário. Visando o quê? A sua eliminação, se ele tiver um prazo prescricional, ou recolhimento para a guarda permanente, se ele for imprescritível e inalienável, como eu já falei anteriormente, quando eu dei aula da teoria das três idades, falando de valores primário, secundário. Ou seja, quando eu digo visando a sua eliminação e recolhimento para a guarda permanente, eu posso dizer visando o quê? A sua destinação final, que pode ser a eliminação e recolhimento para a guarda permanente. Beleza? Então, essa definição aqui vocês devem saber, tá? E é muito importante ficarem atentos, né? Porque eles podem colocar assim, segundo a Lei 8.159, no seu artigo 3º, e aí colocam lá, gestão de documentos, o conjunto de procedimentos, operações técnicas, referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação. Em vez de arquivamento, coloquem lá descrição, já sabe que está errado, tá? Descrição tem a ver com arquivo permanente. E outra coisa, outro aspecto importante, uma dica para vocês, dica do Valentini, que é a seguinte, a dica que eu lhes dou é a seguinte, a gestão de documentos, abrange
todo o ciclo vital. O que é o ciclo vital? O ciclo vital é a passagem do documento do corrente ao intermediário, ou seja, a transferência, do intermediário para o permanente, que é o recolhimento, ou a eliminação do documento se ele não tiver valor permanente secundário. Por isso que nós dizemos que abrange todo o ciclo vital, que pode ser o procedimento ligado ao recolhimento ao arquivo permanente. Mas, embora abranja o ciclo vital no sentido de quê? De que ele pode ser recolhido ao permanente, mas as operações, os procedimentos e operações técnicas são referentes ao quê? Ao arquivo, a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento nas fases o quê? Em fases ou em arquivos corrente, intermediário, ou seja, a gestão de documentos não entra procedimentos ligados ao arquivo definitivo, ao arquivo permanente. Tá? A gestão de documento compreende as atividades inerentes aos arquivos corrente e intermediário, ou seja, a primeira idade e a segunda idade. Não se esqueçam disso. Tá? Não entra o arquivo permanente. No arquivo permanente só entra no sentido de que a documentação poderá ser recolhida ao arquivo permanente, passando do intermediário ao permanente. Só nesse sentido. Agora, os procedimentos ligados às atividades ligadas ao arquivo permanente não tem ligação com o que nós chamamos de gestão de documentos. Tá? Então, atentos, essa é a definição de gestão de documentos. Não se esqueçam, compreende as atividades. Repito, sou chato porque cai muito. Gestão de documento, por exemplo, se aparece numa prova assim, a gestão de documento compreende as 3 idades documentais, os 3 arquivos, corrente, intermediário e permanente, os procedimentos ligados à gestão de documentos compreende os arquivos, ou as atividades, ou os procedimentos, não importa, da gestão de documentos, compreende os arquivos corrente, intermediário e permanente. Errado. Somente os arquivos corrente e intermediário, não entra o permanente. Então, fiquem ligados. Vamos lá. Quando deve ser iniciada a gestão de documentos? Vamos lá. O que vocês acham, hein? Quando é que deve ser iniciada a gestão de documentos? Ora, a próxima aula que eu darei aos senhores é sobre avaliação. E avaliação faz parte, tem íntima relação com a gestão. Por isso que logo depois de gestão eu entro com avaliação. Tá? Ora, alguns documentos são eliminados no próprio setor. Documentos de eliminação sumária, que nós vamos falar na próxima aula, cópias de documentos, circulares e outros documentos, são a minoria, mas alguns documentos são eliminados no próprio setor, e os documentos devem ser cuidados, né? Deve-se ter um cuidado aos documentos, eles devem ser cuidados, né? Deve existir uma conservação preventiva desde o momento que o documento nasce, desde o momento que o documento é produzido. Portanto, respondam, já dei a dica. Quando deve ser iniciada a gestão de documentos? Desde o momento em que o documento nasce. Desde o momento que o documento nasce, é produzido. Então, o documento, desde o momento que o documento nasce, desde o momento em que o documento ele é produzido, já deve ser iniciada a gestão de documentos, que começa com a produção que nós vamos ver, né? As fases da gestão nós veremos a produção. O que entra nos elementos que entram na produção. Então, veremos isso. Né? Então, só se deve produzir o que é realmente necessário. Por isso, nós vamos falar envolvendo os elementos da produção. A gestão, então, deve ser feita desde o momento que o documento nasce. Desde o momento que o documento é
produzido. Objetivo da gestão: garantir de maneira eficaz a produção, a administração, a manutenção e a destinação de documentos, de forma racional, de forma econômica. De forma racional, de forma econômica. Então, o objetivo da gestão é este: garantir de maneira eficaz a produção, a administração, a produção, o momento que o documento é criado, só deve ser criado o que é realmente essencial, o gerenciamento da documentação, como é que você vai administrar a documentação, a manutenção dessa documentação, a conservação preventiva e o destino correto ao documento. Depois de um certo tempo, você dá o destino a ele. Esses são os objetivos de uma gestão eficaz, de uma gestão eficiente, adequada. Princípio básico da gestão: a informação deve estar disponível no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas e, o mais importante, com o menor custo possível, né? Com o menor custo possível. Portanto, quando eu digo que a informação deve estar no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas, está parecendo até qualidade total, né? Eu até me lembro de qualidade total. Então, a informação deve estar disponível no lugar certo, naquele lugar apropriado, na hora certa. Quando alguém nos pedir determinado documento, ele deve ter o documento na hora precisa, na hora certa. Quando alguém nos pede documento para ontem, né? Para as pessoas certas, nem todo mundo pode ter acesso a determinado documento. Existe o acesso restrito para determinados tipos de documento, tem um acesso público e tem um acesso restrito para alguns documentos, dependendo do conteúdo, né? E com o menor custo possível. Com o menor custo possível. Para isso, a gestão de documentos deve ser o quê? Eficiente, para que isso ocorra. Então, isso tem íntima relação, quando se fala aqui com o menor custo possível, né? Tem íntima relação com a própria racionalização da informação. No objetivo, voltando, eu falei de forma racional e econômica, né? Então, a palavra-chave da gestão é racionalização. A palavra-chave da gestão é a racionalização, que a gente vai até comentar agora, falar sobre isso agora, tá certo? Quando eu pergunto a vocês qual é a palavra-chave da gestão de documentos. Pensem, reflitam sobre isso. Vamos lá. Pensa um pouquinho. Pensaram? Vamos lá. Qual é a palavra-chave, então, pessoal, da gestão de documentos? Vamos anotar aí. É a racionalização. Racionalização. Tá? Racionalizar é você produzir, por exemplo, o que é necessário, em relação a uma série de recursos. Então, é você administrar com eficiência a instituição. Quando nós falamos racionalização, no sentido de quê? Racionalizar, por exemplo, tempo. Racionalizar o tempo. Uma gestão eficiente, racionalizar o tempo, racionalizar o espaço, racionalizar o tempo, racionalizar o espaço, uso racional também, uso racional de recursos humanos, uso racional de recursos materiais. Então, esse RH aí é recursos humanos e esse RM aqui é recursos materiais. Então, a palavra-chave da gestão é o quê? É a racionalização, né? É a racionalização, é a economia, né? Economia de quê? Economia de tempo, espaço, uso racional de recursos humanos e de materiais. Ora, se você faz uma gestão adequada,
cuida da documentação desde o momento em que ela nasce, desde o momento em que ela é produzida, você está economizando tempo, não está? Porque se você organiza bem a documentação, a conserva de forma adequada, quando alguém necessitar de determinado documento, ele é recuperado com a maior agilidade possível. A maior agilidade possível. Daí faz-se a economia, a racionalização do tempo. Se eu guardo o documento, armazeno o documento em local apropriado, significa que eu estou também o quê? Racionalizando espaço. Racionalizando espaço. Se eu só guardo o que é realmente o necessário, não acumulo documentos, eu estou racionalizando o espaço. Consequentemente, eu não danifico o documento, eu não preciso contratar especialistas, então estou usando de forma racional recursos humanos. Utilizo equipamentos adequados, material de consumo permanente adequados, portanto, também estou fazendo uso racional de recursos materiais. Quanta forma de nós utilizarmos de maneira adequada, de economizarmos tempo, economia, uso racional de recursos humanos, materiais. Daí, a palavra-chave de gestão, como eu estou lhes falando, é a racionalização. Então, vamos continuar. Deixa eu apagar o quadro branco. E vamos continuar. Quando nós falamos, então, em gestão de documentos, isso aqui vocês vão botar, vocês vão fazer um asterisco, porque já caiu em prova direto as fases da gestão de documentos, são 3. PUD, dica de prova, é o PUD, PUD. É quase pudim, né? Até brinco com os meus alunos, é quase um pudim, mas não é pudim, é PUD. P de produção, U de utilização e D de destinação. Durante algum tempo atrás, a segunda fase da gestão, a utilização, não era somente utilização, era utilização e conservação. Depois de algum tempo, passou-se a ser somente utilização. Tá? E a destinação, alguns, né, eu já vi algumas apostilas, alguns autores, alguns doutrinadores afirmarem que as fases da gestão são a produção, a utilização e a terceira, avaliação e destinação. Só que a maioria dos livros, a própria publicação técnica, gestão de documentos do Arquivo Nacional, não faz menção à avaliação, somente produção, utilização e destinação. Tá? Eu, no meu entendimento, como profissional da área documental, eu acho que deveria ser produção, utilização e a terceira deveria ser, sim, avaliação e destinação. Por quê? Para se dar um destino ao documento, antes você precisa avaliá-lo. Avaliação e destinação caminham juntas. Nós avaliamos os documentos a fim de poder dar um destino final a eles. Portanto, o adequado seria avaliação e destinação, a última fase ou etapa da gestão do documento. Só que na maioria dos livros, por isso, no meu livro também, Arquivologia para Concurso, 4ª edição da Campus Elsevier, agora Grupo GEM, eu coloco assim, produção, utilização e destinação, porque geralmente aparece assim nos livros, na maioria das obras, tá? PUD, produção, utilização e destinação. Voltando um pouquinho para o que nós já vimos, olhem aqui, a gestão de documentos, a definição de gestão de documentos no artigo 3º da Lei 8.159, de 91, quando ela fala aqui em produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente, intermediária, a fim de se dar um destino final a ele, a utilização e recolhimento, a eliminação e recolhimento,
Nisso aqui está inserido o quê? Estão inseridas o quê? As fases da gestão. Ó. A produção, que é a primeira fase. A tramitação, uso, que é a segunda, a utilização. E a avaliação do documento para posterior arquivamento dele no local adequado, nos setores, ou mesmo nos setores por um certo tempo, que são os arquivos correntes, ou transferidos para o intermediário a fim de se dar um destino final ao documento, nessa definição estão aí as 3 fases da gestão. O PUD, a produção, a utilização e a destinação. Ok? Então, não se esqueçam, essas fases da gestão, antigamente, pessoal, só aparecia assim, as fases da gestão são PUD, produção, utilização e destinação, mole, todo mundo acertava. Aí era mole, era nivelar por baixo. Aí depois eles começaram a perguntar quais os elementos que fazem parte da produção de documento, da utilização de documentos, qual é aquela fase mais difícil de ser administrada. Então, eu tenho que dizer para vocês quais são os elementos da produção, quais são os elementos da utilização. É importante que vocês saibam por que passou a cair em prova, e é bom porque aí nivela por alto e não por baixo. Passa a ser em alto nível. Daí, isso é muito importante que isso ocorra, tá certo? Então, quando nós falamos na gestão de documentos, no meu livro eu digo o seguinte: produção. Os documentos são criados em razão das atividades específicas de um órgão, evitando-se dessa forma que sejam elaborados os não essenciais. Assim, diminui o volume a ser manuseado, facilitando o controle da massa documental. Ora, quando eu digo que a primeira fase da gestão, da produção, ela é de suma importância para que sejam elaborados somente os documentos necessários, os documentos essenciais, evitando-se, então, que sejam produzidos documentos de forma, sem uma regra específica, documentos desnecessariamente. Daí a importância de uma produção bem feita. Quando nós falamos, então, em produção, falando nas 3, e depois daqui a pouco eu vou falar dos elementos da produção, resumindo, a produção tem uma relação com a própria o quê? Os documentos, eles só são produzidos os essenciais, que é o mais importante, portanto, evita-se o quê? A acumulação de forma desnecessária. O ideal é que só se produza o que é realmente necessário. A utilização, a segunda, tem uma relação com fluxo documental. A utilização tem uma relação com a gestão de protocolo, com a vida útil do documento durante o ciclo vital. A vida útil do documento durante o seu ciclo vital. E a destinação, que tem uma relação com a própria avaliação. Avaliação e destinação caminham juntas, portanto, tem uma relação com prazo de retenção dos documentos, retenção temporária dos documentos nos arquivos correntes e intermediário, a fim de que se possa dar o quê? Um destino final correto aos documentos. Então, vamos ver agora quais os elementos da produção. Então, escrevam aí, produção. Entre parênteses, elementos. 2 pontos, vamos lá. Um dos elementos
da produção de documentos é o gerenciamento, anotem aí, gerenciamento de fichas e formulários. Gerenciamento de fichas e formulários, ou seja, envolvendo tanto a produção quanto a eliminação. Ora, um dos elementos da produção, quando se produz determinado documento, quando se cria determinado documento, é gerenciar de forma adequada o quê? Fichas que controlam o fluxo documental, né, e formulários. Para que você vai? Né? Então você produz um formulário que é adequado para a tua realidade, no seu setor, no seu trabalho, em relação às atividades que você desempenha, atividade que você faz. É de suma importância que sejam produzidos formulários ligados ao que você faz hoje. Agora, se você tem um formulário obsoleto que não é mais utilizado há muito tempo, para que você vai guardar? Elimina! Isso aí faz parte da produção. Isso faz parte da produção. É um dos elementos da produção. Também controlar, outro elemento, controlar os atos, controlar os atos normativos. Controlar os atos normativos no que tange, no que diz respeito à produção, atualização, e divulgação desses documentos, que são os atos normativos. Tá? Controlar os atos normativos. O que são os atos normativos? Quem se lembra? Aula de tipologia documental. Atos normativos tem a ver com o quê? Com a espécie documental. Lembram? Os atos normativos, né? Tem atos de assentamento, tem uma série de outros atos, atos enunciativos e entre outros. Os atos normativos são aqueles que devem ser preservados para sempre. Estão lembrados? Exemplos: decretos, portarias, medidas provisórias, estatutos, regulamentos, regimentos. Então, esses documentos que devem ser preservados para sempre, em definitivo, tem que existir, tem que haver um controle em relação à produção desses documentos, a importância de realmente produzi-los, que eles devem estar constantemente, atualização constante desses atos normativos, dos decretos, daqueles que foram revogados, daquele outro que foi criado e revogou um. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço. Clique lá.